Levante-se nesse lugar. Ocupe o seu lugar. Ocupe esse terreno. Essa igreja é sua. Esse lugar é seu. É promessa do Senhor para você. Você está pisando em um milagre vivo. Você está testemunhando mais do que um culto. Você está testemunhando um milagre. E eu posso dizer, como sempre dizemos, mas agora com uma alegria maior do que nunca. Olhe para o seu vizinho. Fale para ele: esta noite você está no melhor lugar que você poderia estar. É seu lugar, é sua igreja. Meu irmão, eu não sei se você entende. Claro, nós temos visitantes que são muito bem-vindos. Nós temos vizinhos que certamente nos ouvem de algumas casas e talvez não entendam por que tanta festa, por que tanta euforia, por que tanta alegria. Mas se você já está aqui há algum tempo e conhece um pouco da história, você vai lembrar que há 20 anos atrás, essa igreja começou numa garagem de 30 metros quadrados, com alguns adolescentes que ousaram sonhar os sonhos de Deus, que ousaram acreditar na palavra da fé, que ouviram histórias que de Petrolina sairiam missionários para as nações, e eles não acharam que aquele pregador estava louco. Eles entenderam que era de fato uma promessa de Deus, e pouco a pouco aquela igreja foi crescendo, pouco a pouco as coisas foram acontecendo, e hoje nós estamos num terreno de 30 mil metros quadrados, a sua igreja. Olhe para o seu vizinho e diga: este é o seu espaço, esta é a sua igreja. Este culto é histórico. Você já parou para imaginar o que vai acontecer daqui a alguns anos? No final do culto você vai perceber uma mesa ao final desse corredor, que vai ser descortinada hoje. É a maquete nas proporções reais do nosso projeto, e eu quero que você possa ver, que você possa tirar a sua foto, que você possa divulgar para todo mundo, porque algumas pessoas podem dizer: é uma loucura, eles jamais vão construir isso, mas a gente já está acostumado a ouvir essa frase. As pessoas diziam que era loucura quando começamos a negociar um terreno de 18 milhões e meio de reais, até que uma oferta de 13 milhões chegou, e hoje 1/3 da parte restante já foi quitada. Nós experimentamos milagres, e o Deus que nos fez vencer o leão, o Deus que nos fez vencer o urso, é o Deus que nos vai fazer também derrubar qualquer gigante que se levante nesse lugar. Quantas vezes tentamos vir para esse terreno? Fomos impedidos por pandemias, fomos impedidos por decreto, chegamos a cultuar dentro dos nossos próprios carros, na expectativa de poder ver, de poder presenciar, mas hoje é o dia. Eu vou dizer de novo para você entender: hoje é o dia que oramos, hoje é o dia que vimos. Faça festa, porque tantas pessoas viraram estatística. Você está aqui vivo para celebrar esse milagre. Tantos faliram, tantos desistiram, tantos entregaram a própria vida. Você está aqui testemunhando como Deus é bom, e como no meio de todas as impossibilidades e contra todas as probabilidades, você não virou estatística. Você está pisando num milagre, no meu milagre, no seu milagre, no nosso milagre, que mais do que uma igreja, é um centro de avivamento e missões para o sertão e para o mundo. É por isso que temos alguns instantes de missão lá no nosso fundo do espaço, que eu já vou dizer auditório, para você ter uma ideia. Esse é mais ou menos o tamanho do nosso próximo auditório da igreja, mas ainda teremos uma galeria, amém?
E lá você pode visitar, conhecer um pouco o trabalho dos nossos missionários, mas eu não queria começar este momento sem dizer o motivo de estarmos aqui. É por causa dele. Esse prédio, esse espaço, não tem a ver com pessoas, não tem a ver com ideias humanas, é por causa de uma pessoa chamada Jesus Cristo. E nós queremos consagrar, para que você da igreja, para que a vizinhança ouça, para que a cidade de Petrolina escute, e para que o inferno possa escutar muito bem. Esse lugar está consagrado ao Senhor Jesus Cristo. Esse lugar vai enviar centenas de missionários, de pastores e pregadores. Esse lugar será um centro de avivamento e de missões ao longo de gerações. Esse outdoor à minha direita, à sua esquerda, que fala 20 anos e usa a frase que tanto falamos, usando a igreja para construir grandes pessoas, está aproximadamente no espaço onde ficará a nossa torre de oração. E a torre de oração nesse lugar será uma torre de fato. Ela fica exatamente no centro desse complexo, para dar a ideia de que oração está no centro de tudo. Oração está na essência. Você está olhando para uma tenda que também foi construída por causa da oração. Você está pisando em um piso que foi resultado de oração. E você está aqui hoje por causa da sua e da oração de muitos outros. Eu queria também nesse momento, começando as festividades de aniversário, porque nós vamos estar aqui amanhã, nós vamos estar aqui no sábado, nós vamos estar aqui no domingo, num culto único às 18 horas, mas eu queria começar com uma salva de palmas muito forte para cada voluntário dessa igreja, para cada pessoa dessa equipe. Empecilhos apareceram, nós estamos cultuando hoje nesse lugar, nada parou a igreja, e quando você está aplaudindo, é a você mesmo que você está aplaudindo. Então faz isso com euforia, faz isso com alegria, reconhecendo os pastores, reconhecendo o staff, reconhecendo os voluntários de cada ministério dessa igreja, da nossa ONG, do Rema. Aleluia, aleluia. Fica tranquilo, irmão, estamos em festa. Você vai perceber que o louvor vai ser um pouco mais extenso, que o culto vai ser um pouco mais extenso, está tudo sob controle. Mas eu quero celebrar com você o que aconteceu este ano, mesmo em tempos de pandemia. E eu queria pedir para a nossa produção poder colocar um vídeo rapidamente, para você poder acompanhar conosco como a igreja tem crescido. Nós tivemos durante este ano 630 pessoas que nasceram de novo nos cultos de nossa igreja. Se quiser sentar, fica à vontade, pode ficar em pé também se quiser. Nós tivemos 111 pessoas que realizaram batismos nas águas, e isso porque durante alguns meses nós fomos impedidos por decreto de fazer batismos. Mas nos meses que pudemos aconteceram, 411 pessoas concluíram o discipulado, amém? Novos membros da igreja, queridos, só neste ano. E aqui está o crescimento de membros da nossa igreja ao longo dos anos. Em 2013, quando começamos a contagem mais uma vez, 137, 266 um ano depois, 433, e a igreja continuou crescendo, 593, cresceu para 760, 1020 em 2018, e mesmo na pandemia crescemos 1.400, e ainda na pandemia nós continuamos crescendo, e hoje nós somos 2.150 pessoas que fazem parte dessa família da fé. Aleluia. Se você faz parte, só para a gente perceber a atmosfera desse lugar, se você é um desses números que apareceram, eu queria que você pudesse dizer: eu faço parte. Aleluia, aleluia. Tantas pessoas que têm sido construídas, e mais do que a construção desse espaço, essas pessoas de fato têm sido edificadas na sua vida, na sua fé, e é o que você vai estar vendo ao longo deste culto, mas ao longo também
dos próximos cultos do nosso aniversário dessa igreja. Mas eu queria também, nesse momento, te dar a oportunidade, especialmente para você que é aqui da nossa igreja, você que é membro, de você poder adorar ao Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. Você deve perceber, e eu já sinalizo isso também para os próximos cultos. Fica tranquilo, porque a gente está se acostumando com esse novo auditório aqui, amém? Mas lá na entrada dos nossos cultos, os envelopes estão disponíveis, se você quiser pegar nos próximos cultos, desde a entrada. Mas se você não pegou um envelope e deseja fazer nesse momento dízimo ou oferta, se você é de uma outra igreja, meu irmão, você não dizima aqui. Nós temos pastores nos visitando, para nós é uma honra tremenda ter você em nosso meio, mas você fica livre para ofertar, conforme propôs no seu coração. Então, se você não pegou e deseja pegar um envelope, só levanta a tua mão bem alto, fica com a mão levantada, até que um diácono possa ir até você. Eu vou te pedir a paciência um pouquinho extra, porque eles vão precisar correr um pouco mais durante esses cultos, mas fica com a mão levantada até que ele veja você. Você está se identificando, dizendo: eu sou um semeador, eu faço parte dessa visão. Eu quero lembrar também que a nossa oferta de aniversário não está sendo ministrada nesse momento, são nossos dízimos e ofertas. Então, se você trouxe a sua oferta de aniversário, nós vamos dar uma oportunidade após a ministração de você poder fazer isso, mesmo sabendo que a grande maioria das pessoas ou já fez antecipadamente, ou faz isso por meios eletrônicos. Mas se você trouxe em espécie, você deseja fazer, você vai ter também a sua oportunidade. Não temos absolutamente nenhum constrangimento de falar sobre finanças e falar sobre recursos materiais. Eu digo isso especialmente porque estamos ao ar livre, muitos podem estar nos ouvindo, nos visitando. Nós estamos aqui de cara limpa e transparente, para poder orar nos olhos de qualquer pessoa e atestar a seriedade, a integridade desse ministério. E tudo o que tem acontecido tem sido por causa da tua contribuição. Então, eu queria que você pudesse pegar nesse momento o seu dízimo, a sua oferta, e dentro de alguns segundos nós vamos orar. Você vai sair do seu lugar conforme a orientação da nossa diaconia, enquanto cantamos uma canção, ministramos os nossos dízimos e ofertas, e em seguida você vai estar recebendo uma palavra poderosa através da ministra Mísia Elian. Quem está com expectativa nesse lugar? Algumas pessoas perguntaram: pastor, nesse aniversário vai ter alguém de fora? E eu disse: vai, toda a igreja vai ser de fora. A gente vai sair do prédio, a gente vai ser de fora. Todo mundo que está aqui pela primeira vez, está sentado numa cadeira nesse lugar pela primeira vez. Mas nós queremos pegar esse momento histórico honrando a casa, e nós queremos crer mesmo que serão palavras do céu, para marcar não apenas essa noite ou essa semana, mas a tua vida. Então, se você é dessa igreja, atende a isso como uma convocação do teu pastor. Você precisa estar aqui, na sexta, no domingo, na formatura do Rema, também conosco, amém? Vamos estar orando, em seguida vamos dizimar e ofertar, e ouvir a palavra de Deus. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, pela rica e preciosa oportunidade de estarmos aqui, para poder semear a nossa primeira oferta, Senhor, nesse lugar que vai ser futuramente a sede da nossa igreja, esse centro de avivamento e missões. Nós plantamos, Pai, com convicção da colheita, com convicção que as sementes serão bem administradas, e não com tristeza nem por necessidade, mas fazemos isso com alegria, em nome de Jesus, amém. Sai do teu lugar conforme os diáconos orientam, faz isso com alegria. É agora, é o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. É agora, é o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar.
você não vai conseguir acompanhar. É bênção vindo de todo lugar. Você não vai conseguir acompanhar. É bênção vindo de todo lugar. Onde você olhar, Tem bênção onde você tocar. Virou bênção. aonde você chegar, Chegou a bênção. É bênção vindo de todo lugar. onde você olhar, Tem bênção onde você tocar. Virou bênção. aonde você Você chegar, chegou a bênção. É bênção vindo de todo lugar. Vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. Vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. Vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. É bênção vindo de todo lugar. Vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. Vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. Vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. É bênção vindo de todo lugar. Aleluia! Aleluia! Levante suas mãos ao alto. Essa é uma noite em que Jesus Cristo será glorificado nesse lugar. Jesus é o centro dessa festa. Aleluia. Aleluia. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá, nos leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade, diante da majestade, diante da majestade do nome que está acima de todo nome. Jesus.
mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade, diante da majestade. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. E lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele me disse: olha, não faças tal coisa. Eu sou conservo teu, teus irmãos, aqueles que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quem está pronto para ver os céus se derramar sobre nós? Nós estamos num ambiente onde milagres acontecem, onde curas são vistas diante dos nossos olhos. Nós estamos num ambiente onde coisas improváveis começam a acontecer diante de você. Nós estamos em um ambiente onde aquilo que não era possível torna-se possível por causa de uma fé ousada, por causa de uma ousadia em declarar, em ver. Eu grito, por isso eu falei. Há décadas atrás, o movimento de avivamento e cura começava nos Estados Unidos e depois se espalharia pelo mundo inteiro, curiosamente, debaixo de tendas como essas. Não tinha toda essa estrutura, mas eram tendas, sem paredes, nem tinha piso. Muitas vezes era na terra, em tendas. E milagres no meio do povo aconteciam. Mas eu não estou falando somente de uma década, duas, centenas. Não estou falando de tempos atrás. Eu estou falando de coisas que estão acontecendo hoje. Porque a Bíblia diz que aqueles que guardam o testemunho de Cristo, aqueles que guardam o testemunho de Cristo, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E que testemunho é esse? Você está no ambiente de profecias que se cumprem, num ambiente onde milagres acontecem. Num ambiente onde pessoas estão tomando outro destino, mas de repente, por causa do poder da oração que acontece num ambiente como esse, eu estou falando e vou passar a falar de fatos reais aqui, que aconteceram no nosso meio.
Essa tarde, enquanto eu estava orando, o Senhor disse: o espírito de profecia que opera sobre essa igreja será liberado sobre esta cidade, porque esta é uma noite profética, essa é uma noite de realizações, essa é uma noite que o olho humano está vendo que o Deus que fala cumpre, que o Deus que determina faz acontecer. Em um dia de trabalho, alguém pegou a sua moto e estava indo para casa. Não era crente nem da igreja, mas enquanto ele estava indo para casa, ele ouviu uma voz dizendo: saia dessa avenida e entre na avenida lateral. E ele pensou que estava ficando doido e continuou dirigindo. Mas a voz insistia e dizia para ele: saia dessa avenida. Eu não estou falando de um crente da igreja Verbo da Vida, eu estou falando de alguém que nem conhecia Deus e nem a Bíblia e nada disso. Saia dessa avenida e entre na avenida lateral. E ele pegou a sua moto e ele disse: tem alguém na garupa comigo? E eu não vi. E ele parou a moto, encostou do lado da avenida e ele disse: mas não tem ninguém aqui. Mas ele disse que a voz era tão real que parecia que falava no ouvido dele. E ele disse: eu vou mudar a rota. E quando ele entrou, a voz dizia: agora pare nesse prédio branco. E lá tinha o nome: Igreja Verbo da Vida. E ele desceu, bateu na porta, era horário comercial. Alguém abriu a porta, um funcionário. E ele disse: isso é uma igreja evangélica? E a pessoa disse: é. E ele disse: então talvez a voz que tenha falado comigo estava pedindo para eu ser crente. E a pessoa disse: é isso mesmo, você quer? Ele disse: quero. E naquele dia, aquele homem entregou a vida para Jesus. Um outro dia, eu estava organizando a festa de aniversário e estávamos ali fazendo a reforma do hall da igreja. Diego estava lá, no meio de gesso, no meio de tudo. Chega um rapaz dizendo: eu preciso falar com uma mulher chamada Mísia. E o pessoal ficou assustado e disse: mas quem é esse homem? Ninguém nunca viu. Aí foram os meninos tudo falar com ele. Disse: não, mas eu preciso falar com ela. E ele estava muito transtornado, nervoso. E o menino: não, mas pode falar comigo. Todo mundo se ofereceu. Ele disse: não, eu preciso falar com ela. E eu vi aquilo. O Senhor disse: fale com ele. Eu abri a porta, atendi ele. E ele disse: eu estava passando uma situação muito difícil na minha vida, sem ter onde morar, sem ter onde comer, saí transtornado de casa. Entrei no primeiro buraco que vi. Quando eu entrei naquele lugar, era um terreiro de macumba. Comecei a contar toda a minha vida. O homem olhou para mim e disse: meu filho, você está perdido, mas você entrou no lugar errado. Eu vou te dizer um lugar para você ir. E quando você entrar nesse lugar, eles vão ter respostas para você. E aquele homem naquele dia entrou naquele lugar. Eu estou falando de milagres reais, de milagres que Deus faz por causa, amados, de uma igreja que ora, por causa de uma igreja que é ousada. Todo mundo sabe que passamos 3 meses no shopping, gratuitamente, sem pagarmos nada, em 2 lojas. Escolhemos as lojas, montamos e ficamos lá. Fizemos culto lá, pessoas se converteram. Cantamos deixa queimar no meio do shopping. Isso já seria bom o suficiente. Mas alguém no meio de vocês, um membro que está aqui sentado, ouviu isso e começou a entender: esse capítulo 2 é para mim. E ela nem imaginava o que Deus podia fazer quando ela agarrou essa palavra. De repente ela estava em casa, recebe uma ligação de alguém responsável pelo shopping e diz: nós estávamos fazendo aqui uma pesquisa de algumas empresas. E eu não sou crente. A mulher disse isso com essas palavras: eu não sou crente, nem quero ser. Mas quando eu estava fazendo a seleção das empresas, Deus me disse que eu deveria escolher essa empresa
para montar uma loja no shopping. Ela disse, mas eu não estou entendendo, eu não estou interessada em montar loja no shopping. Ela fez, eu acho que não, mas você não está entendendo o que eu estou falando. Vem aqui tal dia que eu quero falar com você. E a mulher foi lá, e quando a mulher chegou lá, ela disse, olha, a gente estava procurando uma empresa para alugar a loja, porque a gente precisa que tenha esse tipo de produto aqui dentro. Mas Deus falou comigo, dê a loja para ela. A mulher ganhou uma loja dentro do shopping, sem pagar nada. E se isso não fosse suficiente, ela chegou em casa e começou a pensar, mas eu não tenho material suficiente, nem dinheiro suficiente para colocar as coisas dentro de um shopping. Mas Deus falou com ela, o Deus que te dá a loja não vai te dar o material? Ela recebeu uma ligação de um amigo que não sabia da notícia, porque ela ficou com medo de contar, que ela disse, deixa essa mulher cair em si e confirmar esse negócio de novo. Mas não deu nem tempo dela ficar incrédula, porque ela recebeu uma ligação de um amigo e disse, eu estava em casa e Deus falou comigo, dê 25 mil reais a essa pessoa. Como assim? Dado ou emprestado? Dado, minha filha. Compre suas coisas, porque Deus disse que você ia precisar de muito material. Eu não sei o que é que você vai fazer, mas Deus disse que eu ia financiar. Testemunhos vivos. Aqui no meio, o espírito da profecia. A Bíblia diz, aqueles que guardam o testemunho de Jesus adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é o testemunho de Jesus? É replicar, é continuar fazendo o que ele fazia. Pessoas que chegaram aqui com casamento destruído, restauradas. Um dia desse eu estava saindo na porta da igreja, alguém olhou para mim e disse, eu recebi um diagnóstico mais difícil da minha vida, meu filho autista, minha filha. E ela não falava uma palavra, não lembro a idade que ela tem, mas já era para estar falando. Eu recebi uma oração aqui dentro da igreja de crianças. Você vai entender porque eu estou compartilhando esses testemunhos com você. Cada testemunho compartilhado, Deus é exaltado. Mas além dele ser exaltado, isso eleva a sua fé, para que você entenda, o Deus que fez é o Deus que faz, o Deus que liberou é o Deus que continua liberando. E eu não estou me referindo somente a esse ajuntamento, mas eu estou falando sobre esta cidade. O que Deus está fazendo aqui, os ventos do Espírito irão soprar prosperidade incomum nessa região. E aquela criança que não falava uma palavra, da noite para o dia, começou a falar um monte de palavras, mas o diagnóstico dizia não pode. Mas quem disse aquela criança que não pode? O espírito da profecia, o testemunho de Jesus, que operou e continua operando, que fez e continua fazendo. Nós temos aqui em nosso meio uma pessoa que veio viver os seus últimos 6 meses de vida, e disseram para ela, fique com a sua família, vá viver, vocês vão ficar aí mesmo, vá viver o tempo que lhe resta. E ela veio. Mas quando se está num ambiente onde a profecia é liberada, o testemunho de Cristo é compartilhado, é anunciado, é pregado, é liberado, fé é elevada, algo que não podia acontecer passa a operar por dentro. Uma semente que era infértil começa de dentro dela a liberar potencial, porque a terra pede, porque o ambiente exige que aquela semente que era improdutiva floresça.
E de 6 meses, já estamos em 3 anos? 4 anos. 4 anos. Se você ler Hebreus 11, ele começa a contar os relatos dos heróis da fé. E lá no fim, o autor percebe que não tem como relatar tudo aquilo. E ele diz: me faltaria palavras para descrever e relatar tudo que foi feito, tudo que foi liberado, tudo que foi destilado dos céus sobre nós. O testemunho, o espírito da profecia. Nós estamos num ambiente onde transplantes de córnea não precisaram ser feitos. E alguém que era para estar cego está aqui pregando para vocês. Por quê? Porque quando você recebe uma palavra da parte de Deus, Deus opera onde você está. Porque a unção de Deus te reconhece aí na tua cadeira, aí na tua casa, aí onde você me ouve. A unção de Deus te alcança. Existe uma glória de Deus sobre este lugar, liberando o espírito da fé. Agarre isso, agarre isso. Deus fez uma vez, Ele fez 2 vezes, Ele vai continuar fazendo 10, 20, 30, 40. Quantas vezes alguém puder crer. Porque todo testemunho exalta a grandeza de Deus. E todo testemunho mostra a aliança de Deus com o homem. Porque eu estou compartilhando isso com você nessa noite. Não é só para te deixar empolgado, não. Meu objetivo não é esse. O meu objetivo é que você agarre esse espírito que está sendo liberado nessa noite e você entenda de uma vez por todas: Deus não tem problema em repetir as coisas da sua vida. Se foi necessário fazer 2 multiplicações de pães, Ele fez. O que você pode crer? Deus está disposto para fazer. O que você pode agarrar? Deus está pronto para liberar. Pessoas que não andavam com Jesus, pessoas que não eram discípulos dele, mas por onde ele passava, por onde ele estava, alguém gritava no meio do caminho. Um cego dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. E ele não dizia: se afaste de mim, você não é um dos meus. Ele dizia: vem até mim, eu tenho algo para te dar. Eu quero liberar sobre a tua vida. Nós estamos debaixo de uma profecia nesse lugar, e onde você entrar, essa profecia te acompanha. O testemunho de Cristo vai com você. Você entra no lugar e vai ser como Jesus entrando, e pessoas que não são discípulos dele vão correr até você. Tem cura aí em você, tem provisão aí em você. Então não afaste as pessoas. Diga: venha, 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 venha. Tem algo que eu posso liberar. Ei. Pessoas comuns aqui, mas que viverão coisas extraordinárias. Tem essas histórias como lentes que você vai enxergar a sua vida, e a partir dessas lentes você vai dizer: Deus fez, Ele faz e vai continuar fazendo. Olha o que a Bíblia diz em Salmos 78, versículo 3, diz: o que ouvimos e aprendemos. Você ouviu alguma coisa nesse ambiente? Durante esses 20 anos, alguma coisa entrou no teu coração. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram,
Sabe o porquê de um legado? Legado serve, herança serve. Quando um pai constrói uma herança para um filho, quando um pastor ensina algo para a sua ovelha, quando um apóstolo edifica um fundamento, a intenção é: corram mais rápido do que eu já corri, cheguem mais longe de onde eu já cheguei, façam coisas que eu ainda nunca fiz. Não foi isso que Jesus disse para os céus? Milagres ainda maiores, coisas ainda não vistas, coisas ainda não liberadas, é o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. E aqui diz: os que ouvimos, aquilo que ouvimos e aprendemos, e que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Aleluia! O seu poder e as maravilhas que Ele fez. E decretou estatutos para Jacó. Diga seu nome aí. E decretou estatutos para Mísia.